Vou explicar agora como funciona a utilização do Prof. AI. Ele que é o nosso copiloto de inteligência artificial para professores. Aqui na tela do ChatGPT, que é a plataforma que hospeda a inteligência artificial, assim que vocês acessarem o link e vocês comprarem o produto, aí ela vai aparecer aqui no menu do lado esquerdo. Vocês vão clicar aqui em Prof. AI. Nessa interface, vocês vão clicar em Começar. Ele já vai abrir um menu para a gente escolher o que é que a gente quer. Qual é o diferencial aqui do Prof. AI? É justamente a inteligência que está por trás. Porque você pode muito bem chegar diretamente no chat GPT e pedir um planejamento de aula. Só que ele vai dar um planejamento de aula, às vezes, que dispersa do que você realmente quer. E o Prof. AI já é desenvolvido para direcionar da melhor forma a inteligência artificial a lhe dar as melhores respostas. Melhores respostas para planejamento de aula, para criar atividades ou exercícios de acordo com as disciplinas, para criar os relatórios, tudo isso com a BNCC embutida nele. Ele vai avaliar os pontos que você está. É até um exemplo que eu fiz com minha mãe, que é professora de português, que eu fui ensinar ela a utilizar e ela pegou uma disciplina de artes, que não é a disciplina dela. E aí a gente colocou lá o assunto que ela já tinha trabalhado no ano e perguntamos qual é o assunto que dá sequência a isso. E ele sugeriu algo relacionado a músicas em artes, eu não lembro exatamente. E aí minha mãe falou, nossa, é o que tá no livro para ser trabalhado realmente, porque ele vai seguir, assim como o livro segue a BNCC, Prof. AI também segue a BNCC, e ele vai trazer tudo exatamente detalhado. Vamos colocar aqui, planejar uma aula com base na BNCC. Ele vai já colocar aqui, já colocou ano, disciplina, tema e duração. A gente vai responder essas perguntas para que ele filtre tudo certinho. O ano, eu vou colocar sexto ano do fundamental, né? E a matéria eu vou colocar português, já que a gente tá falando aqui da minha mãe, né? Vou colocar a disciplina dela. Tema da aula. Vou colocar aqui o tema substantivos mesmo. Vou colocar substantivos. Duração da aula, vou colocar 2 aulas de 45 minutos. Pode ficou errado. E aqui eu vou dar Enter e ele já vai pesquisar. Ele pesquisa dentro da BNCC e já, olha, só um instante, preparando tudo com base na BNCC. Ele vai buscar e ele vai trazer a resposta que a gente precisa. Já trouxe aqui a habilidade, analisar a função e flexões de substantivos e adjetivos, essa habilidade que a gente precisa trabalhar. E ele vai trazendo tudo, objetivo geral, conteúdo, metodologia. Aí aqui ele traz aula 1 e aula 2. Avaliação, recursos didáticos, referências. Eu sei que muitas escolas têm modelos prontos para fazer o planejamento de aula. Aí você pode, por exemplo, no modelo eu quero conteúdo, metodologia, recursos. Aí você vai e copia de um por um aqui, conteúdo, e cola lá no seu arquivo que o seu coordenador passou e vai colando. Caso não tenha, caso seja livre, você pode pedir para ele gerar em PDF. Gere esse planejamento em PDF e ele vai gerar. Você vai ver que ele vai carregar aqui, analisando, e ele vai carregar o PDF. Vou deixar com poucos cortes esse vídeo para você ver que é tudo muito rápido. Clique aqui para baixar o plano de aula e aqui já vem um arquivo com o plano de aula. Olha só o plano de aula que ele trouxe. Tudo certinho, ano, disciplina, tema, duração, objetivo geral, conteúdo, metodologia, avaliação, recursos didáticos, referência. Imagina você gerar os planos de aula todos em PDF e você conseguir entregar assim para o seu coordenador. Você já está salvo com o nome plano de aula, substantivo sexto ano. Você pode salvar nas suas pastinhas, organizar no seu computador e ir entregando o plano de aula. E caso você tenha o seu modelo pronto, você vai simplesmente copiar cada parte e colar lá no modelo que o seu coordenador pede. Mas isso aqui vai facilitar a sua vida de uma maneira inexplicável. Agora, digamos que a gente queira fazer uma atividade, uma dinâmica. Vamos criar uma dinâmica com base nesse conteúdo. É aqui o item 5. O Prof. AI também cria dinâmicas. Então, vamos colocar criar dinâmicas para trabalhar esse conteúdo. Vou colocar assim. Deixar bem livre para ver o que ele diz. Trabalhar substantivos com o sexto ano. Ele deu 3 sugestões de dinâmicas pedagógicas, adaptadas para a faixa etária e alinhadas ao objetivo. Caça ao tesouro dos substantivos. Como funciona? Esconda cartelas com palavras, substantivos pela sala. Divida a turma em grupos. Cada grupo precisa encontrar 5 palavras. Após a coleta, cada grupo deve classificar os substantivos e apresentar o restante da turma. Para cada acerto, ganha um ponto. Grupo com mais pontos vence.
Dominó dos substantivos. Aí outra, história maluca com substantivos. Entrega um quadro com espaços em brancos. Aqui ele dá um exemplo. O aluno deve preencher com substantivos diversos, formando frases engraçadas. Depois compartilham as histórias em grupos ou com a turma. Os colegas tentam identificar e classificar os substantivos usados. É ótimo para revisar o conteúdo de forma livre. Digamos que a gente queira o item 3, histórias com substantivos. Quer que eu monte essa dinâmica ou construções prontas? Quero que monte o arquivo PDF do item 3, com as instruções completas e com os exemplos a serem trabalhados. Aqui está o PDF, ele estava criando. Vamos ver aqui o que é que ele gerou. Objetivo, público-alvo, duração, materiais necessários, fichas impressas com frases incompletas, modelo abaixo, lápis ou caneta, quadro e pincel para socialização. Entregue a cada aluno uma ficha com frases inacabadas, contendo espaços em brancos a serem preenchidos. Peça aos alunos que preencham os espaços com substantivos de sua escolha. Encorajem a sua criatividade. Após o preenchimento, os alunos devem ler suas frases em voz alta para a turma. A turma deve identificar e classificar os substantivos utilizados, comum, próprio, coletivo, abstrato. Discuta os significados e usos dos substantivos nas frases criadas. Aí aqui ele trouxe 5 exemplos que vocês podem colocar. Observações. A atividade pode ser feita em duplas, trios, para estimular a colaboração. Pode-se usar um cronômetro para dinamizar. E essa dinâmica, vocês podem criar o material da forma que quiser, né? Uma forma interessante de criar o material é utilizando o Canva. Vocês podem ir lá e fazer, ou vocês podem escrever a frase no quadro e pedir para os alunos passarem. Então aqui vocês vão adaptar essa dinâmica de acordo com o material que vocês têm em sala de aula. Vocês não precisam seguir a risca ou o que for, vocês podem adaptar e vocês podem até pedir, adapte o que eu vou fazer em sala de aula. Isso é um pouco do que o Prof. AI pode fazer por você. Sempre atualizamos ele para que ele consiga atender aos critérios e aos feedbacks dos professores que estão utilizando. E vem aí muito mais novidades. Ele vai ficar cada vez mais poderoso. E por apenas R$ 49,00 você tem acesso vitalício a ele com todas as atualizações. Então aproveita, porque essa é uma oferta exclusiva de lançamento dessa ferramenta. É uma oferta que é só para realmente os primeiros a comprarem, que vão testar e vão ajudar a validar essa ferramenta e deixar ela cada vez mais poderosa. A ideia é construirmos uma comunidade com professores inovadores para que a gente agregue uns aos outros, para que a gente consiga se relacionar, construir com criatividade, utilizar as melhores ferramentas e inovar cada vez mais. A rotina do professor já é muito difícil, principalmente na sala de aula, no ensino público principalmente também. Então, a ideia é utilizar as ferramentas para que a gente consiga cada vez mais ter uma rotina mais leve, mais produtiva, mesmo nas dificuldades. No nosso curso, vocês vão ver muitas outras aulas ensinando várias outras coisas que vocês podem fazer na prática e tudo isso para extrair o melhor da ferramenta. Então, não deixem de assistir às outras aulas para aprender cada vez mais e para descobrir o potencial que tem essa ferramenta criada que é o Prof. AI. Clique aqui abaixo e saiba mais sobre o Prof. AI.